A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a frase que vai nortear esse nosso encontro aqui. É uma frase do Mark Twain, e ele diz o seguinte: o que nos causa problema não é o que não sabemos, é o que temos certeza que sabemos e que, ao final, não é verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai falar de crenças. O que causa problema na sua vida são as certezas que você tem, que na verdade não são reais, tá? Como que isso se forma, pessoal? Basicamente, assim, quando a gente está crescendo, eu já mostrei para vocês esse processo aqui, ó, isso aqui, já mostrei para vocês algumas vezes, tá? Que é o processo de neuroplasticidade. O cérebro da gente, pessoal, ele se forma, tá? E ao longo do tempo. Então ele demora um tempo, desde que você nasce, né, lá no ventre, ele começa a se formar, ele demora um tempo para que você realmente passe a ter algumas convicções e ele tenha o processo de maturação completo. O aprendizado também funciona muito durante esse processo. Né? Eu já falei antes, por isso que uma criança aprende idiomas com facilidade, ele não fica convertendo, ele não fica traduzindo as coisas, ele aprende tudo simultaneamente. Enfim, essa neuroplasticidade não é só para aprender coisas, idiomas, matemática e nada disso.Ela também é para você aprender a interagir com o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você recepciona, tá? Desde a sua infância até ali por volta dos 25 anos, que é quando você tem mais plasticidade, como se você fosse uma esponja. Qualquer coisa que derramar em você, você absorve, né? Então, tanto conhecimento quanto traumas, quanto experiências que você pode ter vivido e você hoje interpreta elas de uma forma pesada, sabe? Então, eu vou explicar como é que isso se forma. Então, você vai ter uma interação com o ambiente desde que você nasce. E você vai começar a interpretar as coisas nesse ambiente, né? Então, por exemplo, um bebê. O cérebro está em desenvolvimento ainda. E ele passa a interpretar o ambiente, ou seja, ele começa a formar as suas crenças desde a infância. Então, você começa a interpretar o ambiente, interpretar as situações e começa a formar crenças. Por exemplo, você começa a formar crenças assim, um bebê, sei lá, um dia ele pulou da cama, né, achou que sabia voar, pulou da cama e se quebrou. A depender do tamanho daquele trauma, tá, e a idade ali, 3, 4 anos, ele já vai começar a desenvolver uma crença de que ele não sabe voar. E é um fato, uma crença é verdadeira. Essa crença, ela tem como objetivo que é a sobrevivência. Então, coisas que acontecem com a gente, por exemplo, sei lá, o bebê botou o dedo na tomada, ele botou o dedo no fogo, se queimou. Essa situação que aconteceu, essa reação dele com o ambiente, gerou para ele uma crença, né, que coisas quentes queimam, de que a tomada é perigosa, de que a altura é perigosa. E essa crença ele vai levar ao longo da vida dele inteira, tá? Então, o que eles falam muito? Não faz assim, não assusta a criança. Por quê? Isso vai ter implicações nas crenças, tá? A gente tem isso aqui no nosso cérebro. A gente tem as crenças nucleares, ou seja, são as bases mesmo. É a base daquilo que a gente acredita. Só que elas estão tão dentro da gente que a gente não fica refletindo sobre isso. Normalmente você vai começar a falar sobre isso quando você for fazer terapia, tá? Fora isso, você não vai tentar buscar que tipo de crença nuclear você tem. E tem as crenças intermediárias, as subjacentes, que são regras que você cria a partir das crenças nucleares, tá? Então, a partir das crenças que você formou lá atrás, essas crenças, pessoal, nada mais são do que aprendizado, tá? É você aprendendo a lidar com a vida, com o ambiente, com as pessoas, com animais, com o que é que seja. Então, se você foi mordido por um cachorro, foi uma coisa bem traumática, provavelmente você vai ter medo de animais ao longo da sua vida e você tem que tratar isso em terapia, tá? Se você foi vítima de abuso, você provavelmente vai ter alguns problemas com relação a relacionamentos interpessoais, com relacionamentos de casal, enfim. Tudo isso são crenças. Aí você não sabe por que você tem problema, por exemplo, para se relacionar com outra pessoa. Mas isso foi uma crença. Ou seja, você aprendeu de uma forma, tá? Você reagiu ao ambiente, você teve um aprendizado, às vezes lá na infância, na adolescência, ou até próximo da vida adulta, você teve um aprendizado de que se tal coisa acontecer, tal coisa vai gerar um resultado, tá? Então você criou essa crença. E essa crença vai dominar as suas crenças intermediárias. Então logo, se eu tenho se eu tenho essa crença, se eu tenho um determinado problema, eu vou ter uma determinada reação. Um exemplo aqui, você foi convidado para falar em público, tá? E você tem uma crença de que você é de incapacidade. A situação é falar em público. O que você vai ter automaticamente, pessoal? Você tem uma crença de incapacidade, você foi convidado para falar em público, você vai ter automaticamente o pensamento de que você não vai conseguir. Então, quais os pensamentos vão surgir? Eu vou gaguejar, por exemplo, seria um. Ou eu vou esquecer tudo. Ou eu vou falar tudo errado. Ou todos vão rir de mim. Esses pensamentos que você tem mais automáticos, eles são frutos das crenças centrais, que é, por exemplo, uma crença de incapacidade, uma crença de que você é burro, esse tipo de crença. Então, você começa a pensar coisas de forma automática, porque lá atrás você formou uma reação com o ambiente. Então, por exemplo, sei lá, você tem dificuldade com matemática. Para você foi bastante traumático aprender matemática, por exemplo, sei lá, que a professora era uma professora mais rígida, ou ela não tinha paciência, ou uma vez você foi fazer, errou e riram de você, sabe? Coisinhas pequenas que a gente acha que é tudo banal, tudo besta, mas que na verdade gerou em você, o seu cérebro aprendeu a ter uma reação com relação àquilo. É como se você tivesse colocado o dedo na tomada para algumas coisas na vida. E aí agora você já olha para aquilo com um outro olhar. Existe uma neuroquímica da derrota e do fracasso. Presta atenção.
o seu cérebro, quimicamente, aprendeu a fazer de você. Você ensinou ele a ser um derrotado ou a ser alguém vitorioso. As emoções, tá? Você tem os pensamentos, esses pensamentos vão gerar emoções. Então, por exemplo, tá, eu acho que eu vou gaguejar, eu acho que eu vou falar tudo errado, eu acho que vão rir de mim. Automaticamente eu vou ter um tipo de emoção. Que emoção que vai ser, pessoal? Eu vou ter medo, por exemplo, e angústia. E esse medo e angústia vão me gerar reações fisiológicas. Fisiológicas. Sabe quando você, por exemplo, eu aqui antes de vir, eu nunca gostei, tá, pessoal, de falar em público. Nunca. Eu era aquela pessoa que preferia fazer 1000 vezes prova na faculdade, na escola, do que ter que apresentar trabalho. Eu não gostava. Eu sou uma pessoa essencialmente tímida, tá? Eu sou uma pessoa na minha, assim, bem introspectiva do ponto de vista de só quando eu conheço a pessoa que eu vou me abrir. Esse sou eu. Só que você olha, às vezes, eu hoje falando com você aqui, eu tenho uma outra postura, porque vou explicar pra vocês como ensinar o seu cérebro, tá? A se desafiar. Como fazer esse recondicionamento mental, tá? É como se você destruísse os engramas, tá? Pra quem não sabe, engrama é um padrão de memória. É como você aprende uma coisa, aquilo forma um engrama, aquilo é como se fosse um rastro de memória no seu HD, que é no seu cérebro. Como você destrói o engrama e forma outro em cima dele. O problema é que ele não destrói totalmente, ele fica na memória ali, sabe? O outro pode ser maior, pode encobrir, mas existem traços dele ali. Eu vou explicar pra vocês como que isso funciona, basicamente. Então assim, beleza, tem um bebê, aí ele começa a formar, tá? Formar essas crenças, desde lá da infância você começa a formar. Crenças nucleares, tá? Crenças nucleares, assim, traz mesmo esquemas na sua cabeça sobre, isso é perigoso, isso não é, isso dá medo, isso não dá, tá? Aí tá, você tem as crenças subjacentes, esses intermediários, que são esses pensamentos que você vai ter, não, eu acho que se eu fizer isso, regras, preconceitos que você tem com relação a coisas, pessoas, situações que você vai ter, e pensamentos muito automáticos, tipo, eu não vou fazer isso, eu não consigo, tá? Você tem esse tipo de resistência. Aí eu vou falar pra vocês, por exemplo, existe uma disputa, por exemplo, conflito e território. Quando você tá na escola, pessoal, na creche, existe uma disputa, os conflitos normais de crianças que elas têm, pra disputar brinquedo, pra disputar, tipo, atenção das pessoas. Então a criança, ela disputa muita atenção entre os irmãos, ela disputa atenção. Eu tenho 6 irmãos, tá? Pra quem não sabe. Na verdade eu tenho 7. Um é adotivo. Então 7, nós somos em 8. Então, outra coisa, eu aprendi a viver muito em conflito. Eu aprendi, naturalmente, a disputar as coisas, tá? O que isso... Eu perguntei ontem pra vocês quem tinha, por exemplo, filhos, quem já tinha trabalhado e quem já ajudava em casa. Esse tipo de situação, pessoal, são algumas coisas que vão estimular a produção neuroquímica de substâncias que vão te fazer um vitorioso ou um perdedor, tá? E conflito, frustração, são coisas que, por exemplo, você aprende na creche. Se você for uma criança extremamente protegida, tá, do conflito, se você for uma criança que, por exemplo, não foi pra escola, uma criança que não lidou com outras crianças, uma criança que o pai e a mãe não deixavam disputar, tipo, não, dá pra ele, sabe? Você não sabe lidar com o conflito. Você aprendeu, tá? Seu cérebro, ele gravou a informação de que você não tem que viver no conflito. Então, todas as vezes que, agora, na vida adulta, você for por uma situação que te faça entrar em conflito, você vai sentir ansiedade, você vai sentir irritabilidade, ou você vai sentir apatia. Porque, quimicamente, o seu cérebro não sabe lidar com aquela situação, tá? Então, por exemplo, adolescentes, que eu falei ontem, com conquistas. Na fase da adolescência, da infância, é importante que você tenha conquistas. Que tipo, eu, por exemplo, era uma adolescente muito ligada a esportes, tá? Então, eu praticava atletismo, vôlei, futsal, tudo. Eu me envolvia em esportes coletivos, esportes individuais. Por quê? Pessoal, esportes, tarefas domésticas e mini independência financeira, por isso que eu perguntei das pessoas que trabalharam, né, antes dos 18 anos, antes da vida adulta, começaram a trabalhar. Essas pequenas conquistas indicam pro seu cérebro que você é capaz, tá? Essas coisas bobas, tipo assim, uma tarefa doméstica, lava a louça lá, nossa, fulano é o responsável por lavar a louça na casa. Essas pequenas conquistas vão indicando para o cérebro da criança, vão produzindo dopamina, tá? Ao final de cada conquista você vai ter uma produção de dopamina e vai mostrar que você consegue, sabe? Coisa boba. Eu treinei e fui jogar e ganhei o jogo. Ou eu treinei e fui jogar, perdi um jogo, mas ganhei de outro. Ou seja, eu não era bom o suficiente ainda. Mas a gente ficou numa classificação boa. Isso vai ensinando pro cérebro da criança, do adolescente. Lembre-se, o cérebro ainda está em formação. As sinapses neurais, elas ainda estão... Tipo, se você é totalmente permeável, tudo que acontece ali vai moldando as crenças que você tem. Tá? Por isso que eu falei de criança. Então, tudo que acontece nessa fase da sua vida vai mudar as suas crenças principais. Então, por exemplo, vocês viram, eu postei lá a minha foto, magrelona e tal, né, pequena. Tá, eu era tudo isso. Quando eu olho a minha foto hoje, eu não me reconheço. Eu não me reconheço, porque eu nunca me vi daquele jeito, sabe? Eu me via quase que como eu sou hoje. Eu me via forte, eu me via grande, eu tinha uma visão distorcida de quem eu era. Eu me achava muito grande pra minha idade, eu me achava muito forte, eu me achava rápida. Por quê? Porque eu corria muito rápido. Então, tipo, até agora, lá na PF, em Macapá, eu ganhei o campeonato
Eu já passei algumas vezes aqui, 100 metros, 200 metros, 300 metros rasos em corrida. Então eu sempre achava que eu podia. E se eu ainda não conseguia alguma coisa, eu achava que só faltava treinar um pouco mais. Porque o esporte me trouxe isso. De que com treino eu vou alcançar. E se tem alguém melhor que eu é porque eu não treinei o suficiente. Sabe? Essas coisas automáticas foram criadas na infância e na adolescência. Quem tem filho, pessoal, você tem que entender bem essa relação. E se você não tem filho, você tem que ouvir o que eu estou dizendo e tentar buscar em você. Isso você vai fazer em terapia se você puder, mas é bom você refletir sobre isso. Buscar em você quais conquistas você teve nessas fases. Será que você não foi muito protegido? Será que você foi uma pessoa que nunca se expôs, por exemplo, a perder um jogo? Né? Eu nunca quis jogar porque eu achava que eu ia perder. Eu nunca quis jogar porque eu não era bom. Mas se você não era bom porque você não treinava, será que não era isso? Você nunca se expôs? Se você nunca se expôs, você não ensinou o seu cérebro a vencer.